Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Simplificando. Aqui nós simplificamos a programação para você, trazendo conteúdos que vão te ajudar a se tornar um desenvolvedor full stack no Python. Eu sou o Júlio Felipe e o tema de hoje é trabalhando com arquivos e diretórios. Os aplicativos do mundo real interagem com redes, discos e banco de dados. Eles também trocam informações com outros aplicativos e dispositivos, usando formatos adequados para a situação. Nessa aula, vamos começar nos aproximando do mundo real, explorando arquivos e diretórios. Quando se trata de arquivos e diretórios, o Python oferece muitas ferramentas úteis. Em particular, nos exemplos a seguir, vamos aproveitar os módulos OS e SHUtil. Como iremos ler e escrever no disco, estaremos usando um arquivo. Aqui eu peguei como alvo o Zen do Python, né? Dei o nome dele de Zen_Python, que contém a PEP20 de Tim Patrick como alvo para alguns dos nossos exemplos. Aqui chamamos open, passando o nome do arquivo, estou atribuindo a F o open, né? Nós estamos utilizando aqui o open, e estou passando aqui o nome do arquivo que eu quero abrir, né? Aqui ele está como padrão, né? O read text, né? E aqui nós estamos utilizando, lembra da aula que a gente teve de encode e decode, eu estou colocando aqui como UTF-8, porque como o texto está em português, então ele, se eu não colocar como UTF-8, você não consegue ler os caracteres direito. Então, nós colocamos ele aqui como UTF-8. Tranquilo? Eu vou mostrar para vocês, nós vamos fazer isso aqui na prática, sem o TF8 e com o TF8, para você perceber que essa questão do encode, decode aqui, né? Então, estou colocando o TF8 para conseguir fazer a leitura com os caracteres corretos, ok? E no mais aqui foi colocado um for, né? Que vai fazer o quê? Estamos utilizando aqui do headline, né? F.headline, porque ele vai ler cada linha aqui de F, ok? Então, vai passar aqui, ó, line em f.headline, e depois eu vou mandar aqui um line.stripe, que vai fazer o quê? Remove o espaço em branco e mostra na tela, né? Então, ele vai ler aqui linha a linha, e depois fechamos aqui o arquivo. Essa é uma solução rápida e suja que funciona nesse exemplo. Mas se o conteúdo do arquivo contiver espaços significativos e precisa ser preservado, você terá que ser um pouco mais cuidadoso ao limpar os dados. Por fim, no final do script, liberamos e fechamos o fluxo, né? Aí utilizamos aqui o f.close. Ok? Vamos fazer isso aqui na prática. Vou abrir o VS Code. Então, abrir aqui o VS Code. Então, nós vamos fazer um arquivo aqui chamado OpenFile. Ok. Então, vou começar aqui, né? F é igual a open. Eu já tenho esse arquivo sendo Python digitado, né? Vou disponibilizar ele se você quiser utilizar. Se você tiver seu próprio texto e quiser testar com ele, pode utilizar também, ok? Só que o nosso código está adaptado para esse aqui. No modo de leitura, né? O read, vamos colocar aqui o RUT, encode. Depois eu vou tirar aqui o encode para você visualizar a diferença e entender melhor até quando a gente passou aqui pelo encode e decode. For line in F. Percebe aqui que quando ele já entendeu que é um arquivo de abertura, né? E aí ele me dá as opções para trabalhar. No caso aqui, o headline já saiu aqui, né? E nós não podemos esquecer aqui de trabalhou com arquivo, fechar ele, senão ele fica aberto. Ok?
Vamos imprimir isso aqui, só que, ó, percebe que eu estou chamando o arquivo dentro do Python, não coloquei barra nada aqui, né? Nome de pasta barras dentro do Python, porque eu tenho ele aqui, ó. Ele está aqui, ok? Se você perceber aqui, ó, ele é com o dentro do Python, a gente já viu sobre ele, né? Da PEP 20. Eu usei esse texto aqui como alvo. Nós vamos mandar o nosso código ler esse arquivo aqui, ok? Então, executando, olha aí, leu ele todo, né? Ó, desenho of Python, portinho Peter, bonito é melhor que feito, bonito é melhor que fez, explícito é melhor que implícito, e por aí vai até o final, ok? Agora, eu vou tirar aqui o encode para você ver como que o arquivo sai se eu não utilizar o encode e o TF8 ali. Vou salvar e vou executar novamente. Vou fechar aqui para dar mais espaço e a gente chama por aqui. Python open file.py. Olha aqui. Ele pegou nossos caracteres com acento, todos esses caracteres aqui saiu estranhos aqui, né? Então, eu preciso utilizar aqui no nosso caso o TF8, ok? Como o inglês não tem acento ou esses outros caracteres, eu não preciso utilizar, né? Aqui quando eu vou utilizar aqui um texto em português, né, que tem esses outros caracteres, aí eu preciso passar ele para o TF8, né? Porque por que eu não utilizo isso toda vez do código do quando eu estou codificando, não tem que passar para o TF8 também, porque é tudo em inglês, não tem acento, não tem caracteres especiais aqui, diferentes, né? E não tem esses caracteres que no português tem, né? No inglês é tudo sem acento, não existe acento, né? Então, no nosso caso aqui, a gente precisa de passar aqui, inclui o TF8, né? E aí eu consigo fazer leitura da melhor forma possível. Ok? Olha aí. Lembrando que isso acontece com... A gente não viu isso ainda, mas se você já tiver uma noção, isso acontece também com banco de dados, né? Em relação a esse encode aí. Os caracteres podem sair diferentes, né? Então, precisamos de fazer o encode dos caracteres. Tranquilo? Vamos avançar? Então, como eu já disse, né, aqui nós temos que fechar um arquivo, porque fechar um arquivo é muito importante, pois não queremos correr o risco de deixar de liberar o identificador que temos nele, né? Portanto, precisamos aplicar algumas precauções e envolver a lógica anterior em um bloco try find. Isso faz com que qualquer que seja o erro que ocorra quando tentamos abrir e ler o arquivo, podemos ter certeza que close será chamado, né? Então, o try find é justamente para isso, né? Ele vai tentar ler o arquivo, né? Aí qualquer que for o erro que acontecer aqui, ele vai de qualquer forma fechar esse arquivo, né? Porque ele vai tentar abrir ele aqui e com o find ele vai fechar esse arquivo aqui. A gente não viu ainda o try find, mas a gente já utilizou algumas vezes, né? É bem tranquilo de trabalhar com ele, mas nós vamos ter uma aula especificamente para isso, né? Que são as exceções. Nesse caso aqui, foi feito isso aqui. No de baixo aqui, fizemos uma versão mais simplificada, né? Que é, a gente tirou aqui, né? O headline, ok? E só integrou diretamente aqui com o F, né? Então, ficou mais simplificado. Não precisou de utilizar aqui o headline, né? Então, vamos fazer isso no nosso. Então, vamos copiar esse aqui. Eu vou comentar este e nós vamos
colocar ele no try. Quatro espaços, né? Aqui eu usei cabe 2 vezes. Fine. Ok. Aqui não vai mudar a lógica, só vai deixar ela mais segura, ok? Porque aqui ele vai tentar, se der um erro, aí de qualquer forma ele fecha o arquivo aqui, ok? Nós vamos executar esse, né? Depois nós vamos fazer o de baixo aqui mais simplificado, só para você ver que é a mesma coisa, vai acontecer a mesma coisa. Ok, vou salvar e nós vamos executar. Olha aí, a mesma coisa, ok? Vou copiar este, colar embaixo. Comentei e agora nós vamos tirar aqui o headline, né? Vou salvar. Aqui, né, simplesmente a gente pode integrar em F, sem chamar o headline explicitamente. Python é muito bom e nos dá atalho para tornar nosso código mais curto e mais simples de ler, né? Isso é bem interessante aqui no Python. Então, olha aí, a mesma coisa. Tranquilo? Fizemos um código mais curto, seguro, né? Mas temos mais coisa para ver. Vamos lá? Aqui nós vamos usar um gerenciador de contexto para abrir um arquivo, né? Ter que preencher nosso código com bloco dry file não é muito eficiente. Python nos fornece uma maneira muito mais agradável de abrir um arquivo de maneira segura, usando um gerenciador de contexto. Aqui nós vamos ver o nosso código, né? Que ele está utilizando o it e estamos fazendo a nossa abertura, né? E já estou passando um apelido aqui, né? O SF, ok? E depois eu mando interar aqui em F, né? For line em F e mando tirar os caracteres em branco, né? Dou um stripe aqui, line.stripe, ele vai imprimir para a gente. Olha para você ver, utilizando o gerenciador de contexto, fica mais curto, né? Mais legível, tranquilo. Esse exemplo é equivalente ao anterior, mas é muito melhor. A instrução with suporta o conceito de um contexto de tempo de execução definido por um gerenciador de contexto. Isso é implementado usando um par de métodos enter e exit, que permite que classes definidas pelo usuário especifiquem um contexto de tempo de execução, que é inserido antes que o corpo da instrução seja executado e encerrado quando a instrução termina. A função open é capaz de produzir um objeto arquivo quando invocada por um gerenciador de contexto, mas a verdadeira beleza disso está no fato de que f.close será chamado automaticamente para nós, mesmo em casos de erros. Os gerenciadores de contexto são usados em vários cenários diferentes, como sincronização de threads, fechamento de arquivos ou outros objetos de gerenciamento de conexões de rede e banco de dados. Então, essa opção aqui é a melhor para a gente, né? Então, tem muita coisa que, se por acaso você esquecer de fechar, por exemplo, o arquivo, você utilizando aqui dessa maneira, né, vai fazer a mesma coisa e muito melhor, né? Aqui, no caso, quando você utiliza desse jeito, né, com o gerenciador de contexto, fica muito melhor. Vamos fazer ele aqui. Vou comentar isso aqui. Vamos mandar imprimir.
e tirar os espaços em branco aqui. Ok. Vamos salvar. Vou limpar aqui. Ok. E vamos mandar rodar aqui. Olha aí, a mesma coisa. Ok. 3 linhas de código, né? Muito melhor. Vamos avançar. Ler e gravar em um arquivo. Agora que sabemos como abrir um arquivo, vamos examinar algumas maneiras diferentes que temos de ler e escrever nele. Uma primeira abordagem usa a função print, que você viu muitas vezes nas aulas anteriores. Depois de obter um objeto de arquivo, desta vez nós vamos especificar que pretendemos escrever nele, né, utilizando o W, né, de write, de escrita. Podemos dizer a chamada print para direcionar seus efeitos no arquivo. Print underline exemplo.txt se não existir, ou truncar caso exista, e gravar a linha. Ei, eu estou imprimindo em um arquivo nele, ok? Então nós vamos fazer isso aqui, né? Aqui é a mesma coisa, só que ao invés de R, que é de leitura, nós estamos colocando aqui o W, né, que é de escrita. E aqui colocando um apelido de que? FW, né? E aqui nós estamos escrevendo onde? Estou mandando imprimir onde? No, qual que é o arquivo? No FW, que é esse aqui. Tranquilo? Vou limpar aqui. Vou comentar este. Vou aproveitar essa linha aqui. Ok. Nós vamos dar o nome nele de, como eu já tenho esse print example, vou colocar o nome aqui diferente agora. Zen example. Zen, vou dar o nome nele de Zen example. .txt. Agora, ele não é de leitura, ele é de escrita. Ok. Podemos retirar aqui. Tranquilo. O apelido é FW. Print. Ei, eu estou imprimindo em um arquivo. File igual a FW. Tranquilo? Vou salvar e nós vamos executar. Olha aí. Se ele não mostrou nada de erro aqui, é porque deu certo, né? Vamos ver onde ele está. Zen example, ok? Ele mesmo já criou o arquivo e imprimiu nele, ó. Ei, eu estou imprimindo em um arquivo. Bacana, né? Então, com 2 linhas eu consegui escrever aqui, já criar o arquivo e escrever nele. Vamos avançar. Nós vamos utilizar aqui a abordagem mais comum, né, para ler e gravar em um arquivo. Tudo isso é bom e fácil, mas não é o que normalmente fazemos quando queremos gravar em um arquivo. Vamos ver uma abordagem muito mais comum. No exemplo anterior, primeiro abrimos dentro do Python, né, .txt, e coletamos seu conteúdo em uma lista, né, lines, linha por linha. Observe que dessa vez estamos chamando o método mais preciso, o rstripe, ok? Então, estamos utilizando aqui, né, uma outra função. Observe que dessa vez estamos chamando o método mais preciso, né, o rstripe, né, a função rstripe aqui, para garantir que apenas removamos o espaço em branco do lado direito de cada linha. Na segunda parte do código, criamos um novo arquivo, o zen.python.copy, e gravamos nele todas as linhas do arquivo original, unidas por uma nova linha, /n, né, a barra invertida n, para indicar que é uma nova linha. Nas nossas primeiras aulas, a gente viu sobre isso, lembra? Python é gracioso e funciona por padrão com novas linhas universais.
o que significa que mesmo que o arquivo original possa ter uma nova linha, diferente de //n, ele será traduzido automaticamente para nós antes que a linha seja retornada. E esse comportamento é obviamente personalizável, mas normalmente é exatamente o que você deseja, né? Vamos fazer ele aqui, nesse caso aqui. Eu estou abrindo esse arquivo, né, como leitura, né? E depois nós vamos copiar isso aqui nesse arquivo aqui. Tranquilo? Nós vamos fazer uma cópia aqui, porque nós vamos pegar isso aqui, né, com o line, né? Vai juntar aqui os lines, ó, vai escrever no FW, ok? Ele vai ler linha a linha, aqui já vai fazer a quebra e os joins aqui, que é a união deles aqui, criando o texto, ok? Vou comentar este, nós vamos fazer outro, esse outro aqui. Wait, open. Aqui vou dar outro nome, porque eu já tenho aqui, então vou colocar copy zen python.txt como escrita fw. Eu estou chamando isso aqui tudo de fw, ok? Só para relembrar. fw.escrita.write, põe uma quebra de linha aqui, ponto join e lines, ok? Vamos mandar executar e já criou aqui. Onde está? Copy. Copy sendo Python. Olha aí, pegou tudo que estava lá no outro e trouxe para cá. Tranquilo? Com 4 linhas fizemos isso, né? Fizemos uma cópia, né, do Zen do Python e colocamos aqui no copy Zen do Python, né? Utilizando aqui com o W, né? Fiz a cópia e aqui abrindo ele como já criou, né, o outro arquivo como escrita, né, e abriu ele como escrita, e aqui escrevemos aqui as linhas. Quais linhas? Essas aqui, os lines, né? Aqui, né, foi feito o que a gente aprendeu, né, um list comprehension, né, onde passou todas as linhas dele. Depois eu mandei fazer as quebras aqui, ler tudo desses lines aqui, dessa linha aqui, né, e reescrever aqui no Zen Python, no copy Zen do Python que a gente fez, né? Então, pegou o texto, colocou no list comprehension, né, fez for line em F, né? Utilizamos o list comprehension aqui, colocou ele numa lista, né? Depois a gente fez aqui para ele fazer uma cópia disso aqui, né? Ele pegou o lines aqui e passou aqui, né? A escrita aqui, passou a escrita dos lines aqui. E ele foi escrevendo esse de cima aqui, que estava aqui nesta lista, ok? Então, bem tranquilo aqui de fazer. Vamos avançar. Ler e escrever no modo binário. Observe que ao abrir um arquivo passando T, as opções ou omitindo, pois é o padrão, né? Tanto faz você passar o T ou não, a gente colocou o RT, mas poderia ter colocado só o R, né? Porque T é o padrão, estamos abrindo o arquivo em modo de texto. Isso significa que o conteúdo do arquivo é tratado e interpretado como texto. Se você deseja gravar bytes em um arquivo, podemos abri-lo no modo binário
Esse é um requisito comum quando você lida com arquivos que não contêm apenas texto bruto, como imagens, áudio, vídeo e, em geral, qualquer outro formato proprietário. Para lidar com arquivos no modo binário, basta especificar a sinalização B ao abri-los, como no exemplo a seguir, né? A gente até viu sobre isso, né? Que a gente colocava o B aqui, né? Nos arquivos binários, né? Então, nesse exemplo aqui, ainda estamos usando o texto como dados binários, mas pode ser o que você quiser. Você pode ver que é tratado como binário pelo fato de obter o B antes aqui, né? O B e uma aspa simples, e esses são dados binários. Só de colocar isso aqui, já se entende que é um arquivo binário, né? A gente viu sobre isso, né? Então, quando mandar abrir, ele vai fazer ele como binário. Ok? Vamos fazer esse aqui. Vou fechar aqui. Vou comentar este, né? E a mesma coisa do outro aqui, open. Tô dando o nome nele aqui de example.bin. Vamos dar um nome nele de teste.bin. Você pode colocar example aqui, é porque eu já tenho na pasta. Aqui, example. Eu já tenho ele aqui, então eu vou fazer aqui o meu como teste.bin, ok. E aqui, nos outros caratextos, a gente colocava o W aqui, né? O T era opcional, você poderia colocar WT, igual no de leitura a gente colocou RT, né? Aqui no caso, como ele é binário, eu vou colocar WP, ok? E aqui eu vou passar o apelido fw.write, nós vamos escrever no modo binário. Aqui não vamos colocar os acentos, né, porque ele é binário. Ok. Aqui estou lendo ele. Example.bin. Aqui estou lendo ele, né, o binário. Então, passando o apelido dele como S, com F. Dando um apelido para ele aqui de F. Ok. E nós vamos mandar imprimir agora. Lembrando que eu já tenho esse arquivo aqui, então eu vou apagar ele. Estou deletando ele aqui, ok. Vou salvar. Olha aqui, tem até um erro aqui, né? Que eu acabei colocando um como acentos, né? São binários. Então, se você colocar acentos, então ele já fala aqui, ó, somente pode conter as literal caracteres. Tranquilo? Então, ele não pode ter aqui acentos. Ele dá um erro aqui para você. Ok? Então, aqui, ó, estava escrito, ó, estes são dados binários. Não pode ter. Ele tem que ter apenas assim, porque eu não estou falando, não estou especificando para ele que é modo texto. É modo binário. Então, ele não tem acento. Ok? Então, nós estamos fazendo isso aqui sem acentos. Ok? Isso aqui foi somente um teste para mostrar para vocês que se colocar os acentos, né, com o modo binário, ele vai dar erro. Ok?
Olha aqui. Então, quando eu mandei fazer a leitura disso aqui, né? Quando eu mandei executar, ele fez a leitura do nosso, esses são dados binários, e ele trouxe o P aqui, indicando que isso é um arquivo, é um texto em binário, ok? Se você quiser ter certeza de que um arquivo ou diretório existe ou não, o módulo os.path é o que você precisa. Vamos ver um pequeno exemplo, né? Então, eu importei aqui o OS, né? E aqui eu tenho o nome de um arquivo, né? O que a gente já até trabalhou com ele, zen_python.txt. Usamos o ABS-Path para calcular o caminho completo e absoluto do arquivo, né? Então, eu vou lá no diretório que ele está aqui e com o ABS-Path ele vai pegar aqui o que? O caminho, né? Absoluto do arquivo. Com o ABS-Path, pegue o caminho absoluto do meu arquivo aqui, né? Em seguida, obtemos as informações do caminho, removemos o nome do arquivo no final, chamamos o dirname. Aqui eu quero trazer apenas o caminho, né? Então, eu não quero o nome do arquivo. Com o dirname aqui, ele retira o file name, né? Ele extrai aqui apenas o dirname e depois aqui nós estamos verificando, né? Se ele é um arquivo, isso file, né? E aqui eu verifico se é um diretório, né? O path é um diretório, né? Justamente porque eu extraí aqui o file name para que eu verificar que ter aqui no path somente o caminho do arquivo e não o nome do arquivo. Então ficou separado aqui. Eu tenho o file name aqui, né? E aqui eu tenho o caminho dele. Mas eu não poderia pegar qualquer caminho. Eu tinha que pegar o caminho do file name. Então eu usei aqui, ó, pegue apenas o diretório do file name. Não pegue tudo, né? Documentos, barra, tal, pontos em python.txt. Então, ele pegou o caminho, né, do diretório e aqui apenas o arquivo, ok? E no final aqui ele está verificando, né? File name é um arquivo, ok? O path é um diretório, é uma pasta onde está usando o Python, então ele vai verificar aqui, ok? E no final aqui ele vai imprimir o quê? O caminho, ok? Vamos fazer aqui na prática para você visualizar melhor. Nós vamos fazer um outro arquivo aqui. Vou dar o nome dele de verify path. Ok. Vou limpar aqui. E vamos fazer. Vamos importar o nosso OS. File name é igual a zen python.txt path é igual a os.path.dir name os.path.abspath file name. Ok. E agora nós vamos mandar imprimir aqui, né? os.path.isFile. Salvar, mandar imprimir. Python. Verify. Pé.py. Olha aqui. Então, ele imprimiu aqui, né? File name é um arquivo? É um file? True. O que ele extraiu daqui é um diretório do nosso caminho? É, true.
E qual que é o nosso caminho? Ó, C2 ponto, user, Júlio, OneDrive, Formac 3.0, casal dev. E o nosso diretório é qual? Curso Fundamento Python, onde está o quê? O arquivo Zendo Python. Ok? Então, eu tenho aqui, né, a nossa verificação, né, o nosso caminho inteiro. Ele foi lá na raiz e verificou todo o caminho onde estava o nosso arquivo. Né? Então, isso é importante, né, para você estiver manipulando o arquivo, né, verificar qual que é o caminho que está o determinado arquivo, né, para fazer a manipulação desses arquivos aí. Lembrando que no os.path você pode encontrar todas as funções que precisa para trabalhar com nomes de arquivo. Né? Quando você vem aqui, ó, os.path, ponto, olha aqui, tem muita coisa aqui para você utilizar, né? Tudo isso aqui para você utilizar aqui, ó, o que a gente utilizou. Ah, quero verificar se existe, se o caminho existe, existe, dir name. Então, pode explorar à vontade aí o os.path. Vamos avançar. Vamos ver alguns exemplos rápidos de como manipular arquivos e diretórios. O primeiro exemplo, manipula o conteúdo. Então, eu estou importando aqui, porque eu vou utilizar no meu arquivo aqui o counter, né? Counter de collection, ASCII letters de string, né? E aqui atribuir ASCII letters mais espaço a chars. E o primeiro que eu vou utilizar aqui, né? Fizemos duas funções aqui, senatais e reverse, ok? São funções simples cujo objetivo é remover qualquer coisa que não seja uma letra ou espaço em um string e produzir uma cópia invertida de um string, respectivamente. Então, essa aqui vai fazer uma limpeza, né, no texto, tranquilo, vai remover qualquer coisa que não seja uma letra ou um espaço de um string, ok? E nessa aqui vai fazer o nosso arquivo ficar reverso, né? Ele vai inverter todo o nosso texto, né? Vai ficar de trás para frente. Então, vamos fazer aqui, né? E aí eu vou explicando o que está acontecendo. Vamos ver na prática, é melhor. Vou comentar esse aqui. E fazer nossa função, senatais. Então, estou especificando aqui que ele vai limpar, né? Mais um espaço, né? Porque senão fica o espaço comum, ele vai juntar eles aqui. E ele vai retornar o quê? Vai retornar um espaço comum. Ok. Reverso. Então, percebe que a gente está utilizando tudo que a gente já aprendeu aqui na prática, né? Aqui nós estamos fazendo a inversão, né? Aqui é start, stop e o passo, né? Então, vai fazer aqui -1. Estamos dando nome aqui de stream. Lines. Aqui nós utilizamos um generator, um gerador, né? E aqui utilizando um list comprehension. Esse nome aqui está estranho, sabe por quê? Ele está invertido. Né? Então, é do jeito que o nosso texto vai ficar.
Ele vai escrever ele todo invertido. Utilizando a função reverse agora. Passando ela aqui, né? Aqui a gente já utilizou. No S ali eu estou passando line, né? Porque aqui agora eu estou fazendo um gerador novamente. Ok. Ele não entendeu lines porque aqui é lines. E agora podemos calcular algumas estatísticas aqui, né? Vamos fazer um list comprehension aqui com sanitize. Então, eu estou passando aqui, né? Chamando line, é a interação que eu estou fazendo aqui no list comprehension, né? Então, line. Em lines, ele já passa aqui e já faz a verificação aqui dos caracteres que se tem dois espaços em branco. Aqui verifico todo. Aqui eu junto tudo, né? Junto todas as linhas. Aqui nós temos nosso contador. Lembrando que eu importei, né, de collect. Colocando todas aí em minúscula. Então fica bem explícito aqui, né? Todos minúscula. Ele vai dividir ela aqui, né? O split. Para fazer o quê? Para fazer a contagem das palavras que repetiram mais. A mais comum aqui, né? Mas aqui reclamou porque eu coloquei 2E. Ok. Vamos executar isso aqui. Eu já tenho esse arquivo aqui, então eu vou deletar ele para você visualizar. Cadê ele? Aqui. Vou apagar ele aqui. Delete. Ok. Lembrando que o nosso texto aqui, nós temos outros caracteres, né? Está em português. Vamos colocar aqui, tanto para leitura e escrita, o encode. Ok. Quando eu fizer aqui, tranquilo, nós vamos vir aqui agora, mandar rodar de novo, a mesma coisa aqui, mas se eu vier no meu arquivo, ele está sem os acentos estranhos, né? Ele vem aqui com os acentos normais. Bonito é melhor que feio, explícito é melhor que implícito. Então, ele inverteu tudo aqui para a gente. Ok? Avançando. Então, nós vamos ver agora um exemplo de manipulação mais orientada para a operação de disco, em que colocamos o módulo SH útil em uso. Nesse código, começamos declarando um caminho base, né? Então, eu tenho aqui um caminho base, né? Esse aqui é o caminho básico. Importamos aqui o SH útil, né? Importamos nosso OS, e aqui eu tenho o caminho básico, que conterá com segurança todos os arquivos e pasta que iremos criar. Em seguida, usamos make dirs para criar dois diretórios. Ops example /b, ops example vai fazer aqui uma pasta, né? Ops example. Em seguida, usamos make dirs para criar dois diretórios. Ops example /a/b e ops example /a/c. Você consegue pensar em uma maneira de criar os dois diretórios usando o map?
Usamos o os.pf.join para concatenar nomes de diretório, já que usar barra especializaria o código para ser executado em uma plataforma onde está o separador de diretório barra, mas o código falharia em plataformas com um separador diferente, né? Vamos delegar a join a tarefa para descobrir qual é o separador apropriado. Depois de criar os diretórios com um for loop simples, colocamos um código que cria 3 arquivos no diretório B, então passamos a pasta B e seu conteúdo para um nome diferente, D, e finalmente mudamos o nome exemplo1.txt para exemplo1d.txt. Se você abrir esse arquivo, verá que ele ainda contém o texto original do for loop. A árvore de diretório se parece com essa aqui. Nós vamos fazer aqui, né, para ficar mais claro para você, ok? Aí eu vou explicando tudo aqui. Vou comentar esse aqui. SH, vamos importar SH útil, import OS, fazer nosso caminho base. Então, importamos aqui SH útil, importamos o OS, né? E aqui estamos definindo a nossa base, né? Ele está em maiúsculo aqui porque ele é um tipo de dado constante, né? É uma convenção aqui, para a gente saber que isso aqui é um tipo de dado constante, não vai alterar do nosso código, ok? Então, foi definido aqui como OPS example, né? O nosso diretório principal aqui. E aqui, eu só defini o nome, né? E agora nós vamos mandar criar com um mkdir, que é o makedir, né? Fazer o diretório. Faça a pasta para mim com esse nome. Ok. E agora nós vamos criar as outras, né? os.join. Em qual pasta? Na base. Ok. Então, ele está fazendo um join aqui. Então, eu estou mandando fazer concatenação aqui para ele fazer o caminho, né? O próprio join vai descobrir qual que é o separador apropriado aqui para o nosso caminho, né? Dependendo da plataforma que estiver trabalhando, você trabalha com formato de barra diferente, né? Então, agora aqui C, né? E aqui D, ok, P, C, C e D. E aqui nós vamos mandar criar, né, as pastas. Ok, make dirs quem? P. E quem aqui? O C. Tranquilo? E agora nós vamos criar arquivos aqui, né? Olha que interessante que o Python vai fazer tudo para a gente aqui. Aquela tarefa tediosa que você tem que fazer de criar pasta, de inicializar um arquivo, ele pode fazer isso para você. Isso aqui a gente acabou de aprender, né?
Vamos. File. Ok. Aqui eu já tenho essa pasta, né? Que é o OPS Example. Aqui. Vou apagar. Ok, apaguei para a gente fazer aqui do zero. Ok. Eu já tenho esses arquivos e pasta criados aqui, porque as nossas aulas são devidamente preparadas antes, né, para não dar qualquer coisa da cabeça na hora que for dar a aula e coisas que não têm sentido, né? Então, nós vamos fazer aqui conteúdo que já foi preparado antes, já foi testado, ok? Vou executar. Vamos ver se ele criou tudo. Olha ele aqui. Então, ele criou aqui as nossas pastas, né? A, C e D. Uai, Júlio, mas você não pediu a B aqui? Para criar a B? Então, ele vem aqui embaixo, né? Ele troca, né? Nós fazemos a troca aqui de B para D, né? Então, o que ele fez aqui? Ele até criou, né? A e B, né? Depois A e C, dentro da A ele fez C, depois ele fez D, ok? Então, especificamos aqui os nomes, né? Não fizemos ainda. Especificamos aqui os nomes, né? Ele fez especificamos onde que a gente quer. A gente quer ele aqui dentro do base path, né? Que é o OPS example, o nome da pasta, e aqui a gente mandou criar, né? A B e a C, ok? Então aqui ele criou as pastas para a gente, né? Eu especifiquei aqui, ó, path B, eu tenho então, crie para mim uma pasta com o nome de A e dentro dela eu faço B, ok? Aqui especifiquei, crie uma pasta A e crie uma pasta para mim C dentro de A. E aqui cria D dentro de A, ok? Aqui apenas especificações, né? Estou apenas definindo os caminhos aqui. A hora de criar efetivamente é aqui, né? A OS make dir, então faça o B para mim. Então ele criou A e B. Ok? Fiz a inicial aqui, A e B. Depois, faz para mim C. Dentro de A, como A já existia, o que ele fez? Dentro de A, ele fez C. Ok? Nosso C está aqui. Então, ele fez aqui. Não fez o D ainda. Ok? Então, ele vai, faz um for no nosso file name, em que? Nos nossos arquivos de texto aqui, né? Numa lista de arquivos de texto, né? O exemplo 1, exemplo 2 e exemplo 3. Então, ele vai abrir isso aqui como escrita, ok? No caminho de B aqui, ok? E o file name aqui, cada um deles aqui como escrita, o TF8 e tal, e escrever o quê? Alguns conteúdos aqui e o nome do arquivo, ok? E aí, o que acontece depois aqui? Agora que entra o nosso D, né? O move pegou B e copiou para D e removeu B. E depois ele sobrescreveu exemplo 1.txt para exemplo 1d.txt. Então, se a gente verificar aqui, ó, dentro de C não tem nada, porque a gente não pediu nada, e dentro de D eu tenho aqui os arquivos, né? Antes ele tinha feito onde? Dentro de B, ok? Dentro de B ele fez o quê? Eu tinha lá 1, 2 e 3. Como ele trocou aqui, então ele pegou exemplo 1, 2 e 3. O nosso exemplo 1 aqui agora virou exemplo 1D, né? Eu não tenho agora a exemplo 1 mais, ok? Ele moveu ela trocando o nome aqui de exemplo 1 para exemplo 1D. Então, quando eu clicar aqui, ó, alguns conteúdos aqui, exemplo 1, ok? Porque é quando ele tinha aqui um ainda, ele renomeou aqui, ok? De exemplo 1 para exemplo 1D. Então, como ele fez aqui acima, ele ainda estava com o nome de exemplo 1, ok? Exemplo 2, ele colocou aqui alguns
conteúdos aqui, exemplo 2, e aqui, alguns conteúdos aqui, exemplo 3. Tranquilo? Refaça ele, vá com calma, ok? Refazendo. E aí, na dúvida, poste nos comentários para sanar essas dúvidas, ok? Vamos explorar as habilidades do OS.path por meio de um exemplo simples, né? Nós vamos já abrir o VS Code aqui, né? E fazer esse código aqui, ok? Porque aí, isso aqui já é mais ou menos a ideia do que a gente viu na aula passada, né? Só que ele tem mais recursos aqui. Estamos explorando outras funções aqui do OS, né? O split test, nome path. Então, temos mais coisas a explorar aqui. Então, nós vamos fazer aqui e examinar as saídas. Vou dar um nome no arquivo aqui de diretório, diretórios.py. Ok, vou ter que fechar aqui. Import OS. File name. Nós vamos continuar utilizando o Zend Python. .txt. Nosso caminho. Estou pegando o caminho absoluto aqui, né? E agora nós já vamos mandar imprimir aqui. Nós estamos colocando aqui tabulações, né? Lembra da aula de escapes? Então, nós temos aqui, né? /t, dois tabs, né? Vai imprimir o caminho aqui. No caso absoluto, né? Ele vai pegar aqui o absoluto, o caminho absoluto do file name. Um tab. Dir name. Colocar um tab. Split test. Um tab. Dois tabs. Vamos fazer um arquivo aqui RST, né? O readme RST. Aqui com os dois pontos eu estou voltando, né? Na pasta. Então eu estou voltando duas pastas aqui. Ok. Então, vamos executar aqui. Python diretórios.py. Vamos examinar o que ele fez aqui. Então, no primeiro, retornou, né, o caminho absoluto do nosso arquivo, juntamente com o nosso arquivo e a extensão dele, né? Então, usando o Python, está nesse caminho aqui, ok? O base name dele aqui está aqui, usando python.txt. Eu tenho o diretório onde ele está, ok?
Aqui ele fez um split test, né? Colocando as duas barras aqui, ok? Separou até a extensão do arquivo aqui, tranquilo. Se você quiser retornar aqui algum item separado, ele fez uma tupla dele aqui, né? Olha aqui. Ele separou aqui o meu path, juntamente com o nome do arquivo, e colocou a extensão separada aqui para a gente, ok? O split também aqui, o split text separou até a extensão, né? E o split aqui colocou numa tupla o nosso o caminho do nosso arquivo e separou aqui o nosso arquivo. Então, ele deixou aqui direto, o caminho, né? E o nome do arquivo separado dentro de uma tupla, ok? Olha que bacana. E aqui ele fez apenas a representação de um arquivo, o readme.rst com string. Ele não existe fisicamente, pois nesse caso não usamos o open que já aprendemos. A representação trabalha como um arquivo do sistema, até permitindo navegar na sua estrutura, como vemos aqui. Então aqui, né, pode ver que ele voltou duas pastas, né, em relação ao outro aqui, porque ele está dentro de fundamentos de Python, ele voltou aqui e representou ele em gratuitos, aqui em gratuitos, ok? Eu verifiquei por aqui, né? Ele fez o arquivo, depois eu mandei aqui ler, né, o caminho do arquivo, do readme path, ok? Ele leu aqui, mostrando aqui os dois pontos, que ele voltou a pasta aqui, e depois no normalized, o que ele fez aqui? Ele trouxe para mim o caminho dele aqui todo, ok? Então vamos avançar aqui, ok? Às vezes é muito útil poder criar um diretório ou arquivo temporário ao executar algum código. Por exemplo, ao escrever testes que afetam o disco, você pode usar arquivos e diretórios temporários para executar sua lógica e afirmar que ela está correta e ter certeza de que, no final da execução do teste, a pasta de teste não terá sobras, né? Não vai ficar lá. Vamos ver como você pode fazer isso no Python, né? Então, é bem interessante esse recurso aqui, porque você faz aqui um temp file, né? O Windows é cheio desses arquivos temporários, né? Então, esse aqui é bastante interessante, porque você importa aqui de temp file, né? Aí você importa o name de temporary file e o temporary directory, né? Então, o que acontece? Você vai usar o if aqui novamente, né? Aqui no temporary director, você põe no dir aqui um ponto, as td, né? Você está atribuindo o nome aqui a temporary directory, ok? Para chamar ele depois aqui, né? Mandei imprimir aqui o diretório desse arquivo temporário, onde vai ficar, né? Nesse caso aqui, o arquivo temporário vai ficar dentro do arquivo que for criado aqui, não está especificando o nome dele, justamente porque ele vai criar um nome aleatório a cada arquivo temporário que ele criar, né? Aqui, nesse segundo if aqui, vai ter um nome temporário, né? Que vai ser criado dentro de onde? Dentro desse diretório aqui, tranquilo? E depois ele vai imprimir aqui o nome, né? E vai mostrar o caminho absoluto dele. Vamos fazer? Então, vou comentar esse aqui. Vou limpar aqui. Vamos importar o nosso OS. From temp file import name de temporary file e o diretório temporário. Ok. Vou fechar aqui. Dir é igual, aí eu tenho aqui o ponto.
std, dois pontos, print, temp directory, vírgula dd, dir é igual a td st. Name é igual a t.name, print então vamos mandar imprimir aqui. Olha aí, ele criou um nome temporário para a gente aqui, né? TMP 0NRD SPPT. Então, como a gente viu, né? Se você procurar aqui no diretório, eu não vou encontrar ela mais, porque ele executou o teste, automaticamente ele já limpa esse arquivo, ok? Então, por isso que ele fala aqui que a pasta de teste não terá sobra, né? Você não vai ter uma pasta temporária enchendo o seu diretório aqui de pasta temporária. Ele executa tudo e limpa. Às vezes é importante você utilizar arquivos assim mesmo, tá? A gente, na prática do dia a dia, às vezes a gente precisa de fazer esses arquivos temporários, carrega, executa o que a gente precisa, e daí não precisa dele mais, limpa. Não precisa de ficar com ele guardado na nossa pasta, né? O interessante disso é isso. Aí, pode ver aqui que ele deu esse nome, né? TMP0, tal, PPT. Vamos deixar ele guardado aqui, nós vamos executar novamente. Você vai ver que ele vai mudar o nome, né? Olha aqui, agora ele teve outro nome, ok? Mas não se procurar aqui, eu não vou encontrar porque ele executou, né? Só mostrou o nome dele aqui e aí no final ele não tem mais, ok? Peguei o nome dele e ele não fica guardado aqui, não fica arquivo sobrando aqui. Muito bacana esse recurso e muito útil. Com o Python, você também pode inspecionar o conteúdo de um diretório. Vamos examinar duas maneiras de fazer isso. Esse trecho aqui de código, né, importando novamente aqui o OS, nós temos aqui o recurso de expandir, ok? Aqui eu estou passando um alias para ele, né, o it, ou o apelido para ele aqui, para esse recurso, né, o expandir, para essa função expandir, ok? Chamado no diretório atual, o ponto é para isso, né, chamado no diretório atual, nós integramos os resultados, cada um dos quais é uma instância de os.dir_entry, né? Então, ele vai fazer uma interação aqui, deu o nome para o item de entry aqui, e está integrando onde? Ele está integrando no diretório atual. No final aqui, estou mandando, aqui na minha interação, eu estou mandando imprimir, né, o nome do entry e o caminho dele, né? E ele vai verificar o quê? Se é um arquivo, o que, que é um arquivo, se é um arquivo ou se é uma pasta, ok? Ó. File, se ele está utilizando aqui um ternário, né? File se entre is file, else folder, ok? Vamos fazer aqui. Então, quando eu mandar executar aqui, ele varreu a minha pasta inteira, ok? Aqui, estou dentro do curso fundamento de Python, né? E ele começa a verificar aqui, ó. Ponto git é um folder, folder. Esse é um file, file. Onde tem mais folder. Aqui folder,
né? Então, ele varreu tudo com pouco código aqui, né? Ele foi lá no meu diretório e varreu o que era uma pasta e o que era um arquivo. Bem interessante, né? Utilizando aqui o nosso Scandir, que é da nossa biblioteca do OS, ok? Bastando passar aqui o for, né? E aí eu já capturei o name e o caminho dele aqui, fiz um ternário aqui para ele verificar o que era arquivo, o que era pasta, né? E aí trouxe para a gente, né? Então, o que ele fez só um else, porque o que não era um arquivo, né? O isFile, nessa verificação aqui, ele era uma pasta, ok? E aí ele verificou tudo aqui para a gente. Avançando. Uma maneira mais poderosa de escanear uma árvore de diretório é fornecida por os.walk. Vamos ver um exemplo. Aqui nós vamos listar, né, com esse código, e vai produzir uma lista de todos os arquivos e diretórios Que estão dentro do diretório atual. e fará o mesmo para cada subdiretório. Com esse código aqui, nós estamos utilizando aqui o walk, né, e vai fazer isso. Eu estou pegando 3 itens aqui integrando aqui 3 itens no os.walk, né, no diretório atual aqui, pego o caminho absoluto aqui do root, né, aqui no diretório aqui, ele está pegando aqui, mandando imprimir o diretório, e aqui no file está pegando mandando imprimir os files, ok? Vou selecionar, vou comentar isso aqui. For root é o raiz, né? Nossa raiz. Faz os.walk print os.path.abspath root o nosso if print pastas. Se for dia, eu vou entrar lá dentro do dia. Aqui eu estou colocando um underline porque é uma palavra reservada, né? Então, dia em dias. Dia. E se for um arquivo? Print arquivos for file name in files print file name. Ok, caso contrário, não imprima nada. Ok, salvar e executar. Vou limpar aqui. Olha aí, varreu tudo, né? E aqui ele verificou cada pasta, ó, arquivos, o que tem aqui dentro de Python API Mocks User Test, ó, pasta, tem uma pasta PyCache, quais arquivos tem dela? Teste.py, testuse.py, use.py, init.py. Então ele foi fazendo uma lista aqui, varrendo cada pasta e mostrando se tinha mais pastas lá dentro, subdiretórios, né? E quais os arquivos que tinha dentro dela, o que era arquivo, o que era pasta. Ok? Então, muito interessante, principalmente para você fazer scripts aí de automação de tarefa. Então, esse recurso é muito interessante, né, para manipular. Se você manipula uma grande quantidade de arquivos e diretórios, então isso aqui auxilia você a procurar, a manipular os seus arquivos aí, ok? Por hoje é só, até mais.